você vai ouvir neste podcast. Pelo que eu vivi, principalmente nessa fase, eu não tenho direito de duvidar que Deus provê. Eu tenho trazido isso à memória agora, porque as pessoas vêm me pedir. Ontem uma pessoa me pediu 400 cestas. Eu falei, gente, como que eu vou conseguir 400 cestas? Eu não consigo. E aí Deus me lembra, fala, eu cuido dessas pessoas. Onde eu toquei pela primeira vez e cantei, enfim, foi um lugar muito especial que eu vivi as principais experiências, assim, sabe, da adolescência. Então, Igreja Presbiteriana Betânia, lá em Niterói. Bacana essa ideia de que a gente precisa viver o presente, mas a gente não pode perder a perspectiva histórica, sabe? Uhum. Olhar pro passado, entender como as coisas começaram, como elas surgiram. Eu acho isso muito importante. Estamos de volta! Estamos de volta, com mais animados do que nunca. Depois, você me liga, mano, pra gente fazer a cabeça do podcast depois de 30 calls, lives e não sei o que, mano. Ai, tá difícil, mas olha, hoje a gente tá mudando de assunto, né? Porque ninguém aguenta mais falar de coronavírus. Não aguento. Já falamos demais, a gente agora quer negar. Sabe aquela fase negação. Do luto? Eu nunca esqueço esse negócio do luto, essas fases do luto, quando o Homer perde alguma coisa, ele passa por todas as fases, mas é em 10 segundos. É muito bom, mano. Recomendo muito fortemente. Muito fortemente. Simpson. É um novo programa que tá aí, chamado Simpson. Trazer a memória que dá esperança, né? As profecias dos Simpsons. Cara, e a gente começou exatamente isso. Você falou essa brincadeira, é a nossa nova série. Quero trazer à memória a nossa história com Jesus. Então, assim, é algo que estamos conversando com pessoas, amigos nários, pessoas não tão conhecidas e outros conhecidos. E tem sido muito legal, né? Sim, né? Lembrar de alguma coisa boa, pelo menos, né? E esse podcast nosso, a gente fez um especial Comunidade da Vila, né? Que é a igreja que está mais próxima da Glocal, né? Vamos lá, a gente começa com o Mr. Gustavo da Hora, que é já para começar da hora. Gustavo da Hora trabalhou por anos na BU. Depois a gente segue com a Ju Gouveia, Juliana Gouveia, que é a nossa diretora da Glocal Aceleradora, né? E que tá tendo que se reinventar, mano. É muito interessante como a gente tá fazendo coisas novas. E tem sido muito legal, sim, também. E depois a gente vai pro Paulinho Nazaré. Aí é a celebrity do podcast. As pessoas vão acelerar para ouvir o Paulinho Nazaré. Grande Paulinho, nosso compositor. Depois a gente segue com o Simval Júnior. Simval Júnior, ele tá plantando uma igreja, nossa igreja, e a gente tem apoiado ele. E ele é um dos maiores, um dos caras mais ligados com o terceiro setor, assistência social, ajuda social. Então, é uma autoridade nessa área aí, um dos conselheiros da Glocal Aceleradora, e foi muito bom o papo. E por último, a gente tem o Vitor Pérez. Vitor Pérez é o nosso pastor de criança, uma outra perspectiva ali, por que ele entrou nessa furada. O que você pegou desse papo? Fiquei curioso. Eu peguei vários trechos desse papo. Eu peguei trecho dele indicando filme, livro. Tá bem legal mesmo o papo. Quem ouvir esse podcast vai entrar nas histórias dos nossos convidados, na vida pessoal. E também, se você gostou, cara, quer ver mais, tá tudo lá no YouTube. Você pode ver e rever tranquilamente, tá bom? Isso aí. Bom podcast, galera. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Glocal Podcast. Qual foi um momento, uma coisa que você falou? Mano, esse cara tá preocupado comigo, esse cara é incrível, eu vou seguir a fé desse cara porque ele é diferente. O que ele fez que marcou você?
Então, cara, eu acho que nessa coisa de que fez pra marcar mais, eu que cheguei lá, eu já tava convertido, assim, bem convicto, assim, com Jesus, né? Então foi mais essa questão de zelo, de ver essa maneira não tão pesada de falar com as pessoas sobre o amor de Deus. Então isso foi o que me influenciou. Mas no começo, na caminhada lá no Senai, foi o Rafael e o Kleber, né? 2 colegas de turma desses que aí o que me chamou a atenção nesses caras, que me aproximou da fé de Jesus, era isso, cara, era ver o jeito que eles viviam. Como a gente estava o tempo inteiro, todo mundo junto ali, você sabia exatamente quem era cada um, sabe? Então não adiantava alguém falar de uma fé que não vivia, e esses caras viviam isso, sabe? Da fé, esse amor a Jesus. E no começo eu implicava com os caras, assim, no meio dos conflitos, eu implicando com eles, fazendo umas perguntas capciosas, eu comecei a ver que os caras realmente acreditavam nesse Deus, e que eles não faziam as coisas porque alguém mandava, sabe? Eles faziam porque eles sabiam de Deus que amava. Eu lembro uma vez que um deles falou assim, eu perguntei, né, cara, uma coisa da Bíblia, assim, que a Bíblia era escrita por homens, e fui, né, fazer alguma pergunta, assim, e o cara falou, cara, eu não sei te responder isso, mas eu só sei que esse é o Deus com quem eu tenho convivido e que tem feito diferença na minha vida, sabe? Isso me marcou, cara. Isso eu falei, cara, o cara realmente vive isso, né? E depois eu comecei a ler a Bíblia por causa desse impacto, sabe? Falei, deixa eu ver também o que essa tal de Bíblia diz, né? Eu achava que todos os caminhos levavam a Deus, não existe uma verdade absoluta. E aí eu vi isso na vida deles, eu falei, cara, que é esse tal de Jesus? Deixa eu ver como ele é, né? Então foi isso, Marcão, que me aproximou mais de querer entender esse tal de Jesus, assim. Você conheceu o JV? Que ano você foi a primeira vez no JV? Cara, 98, cara. Até o Guilherme tava aí, eu lembro dele. O que foi do JV que te encantou? Cara, eu lembro chegando no espaço, a gente ouvia muitas histórias, né, do pessoal da comunidade de São Bernardo. A maioria, quando a igreja for formada, eram jovens que viajavam com o JV, que trabalhavam nas temporadas, lá nos acampamentos, carnaval. Aí, cara, as histórias eram muitas. O Tom contava muitas histórias. Aliás, o Tom, que é irmão do Walter, é outra pessoa que também me influenciou muito. Mas essa coisa da simplicidade, né? O lugar era simples, mas muita coisa séria acontecia ali, né? Com Jesus, essa coisa da alegria, da vida, da risada, né? Seu pai tem muito isso. Acho que é isso que me encantou com o JV, a seriedade de Jesus na prática, na vida ministerial, a alegria que a gente tem com ele, mesmo diante das lutas, dos desafios. Acho que isso eu fui aprendendo ali no JV. E, para além disso, cara, em 2000, acho que foi quando eu te conheci, eu fui trabalhar na temporada, cara, de crianças, né, e de adolescentes. E até teve aquele acampamento dos coreanos, você lembra, Marco? Que a gente ficou depois das temporadas e pegamos para fazer um acampamento. Foi uma das coisas mais terríveis ministerial, porque assim fizeram bem bolado para ter a terceira semana, só que era só os coreanos. Mas era uma igreja muito fechada na sua cultura. E a gente chegou para fazer palquinho, zoeira. Cara, e eles queriam, era um retiro espiritual. Eles queriam botar os adolescentes para orar das 9 à meia-noite e depois ir pro quarto. Pô, e a gente tá acostumado a fazer... Cara, esse horário era um culto eterno, lembra? Era um culto eterno, cara. Ficava aquela música. E a molecada, alguns jogando videogame, assim, cara. E a galera lá de olho fechado, olhando pra cima. Eu falei, cara, que maluco isso aqui. Mas eu lembro, cara. Eu trabalhei... Foi o embrião do JV na estrada, aquilo lá. Mas foi muito terrível, tanto que chegou depois de 3 dias, que o acampamento deles começou na segunda e acabar na quinta, né? Depois de lá pra terça-feira, eles falaram, não precisa mais fazer recreação, não. Aí, como assim? Não, a gente não quer, não. E aí... Vocês estão atrapalhando, né? Eu lembro, o negócio quase isso. Literalmente isso. E aí a gente ficou só responsável pela tirolesa, soltar bola. E aí vinha os moleques e falavam, nossa, a gente tava adorando, mas os caras... Verdade, cara. E assim, aí acabou... Foi onde eu comecei na prática ministerial, cara, onde Deus me chamou, assim. E foi muito difícil, cara, o começo da temporada, porque no treinamento de líderes não, do QG,
Cara, eu peguei uma alergia também gigante, cara. Imagina aqueles colchões lá. Não, mas era carregando o colchão que tinha ficado estocado lá no prédio da Flan, aí levava, montava as beliches. E assim, à noite eu não dormia, cara, de alergia, assim. Então foi um momento onde, sabe, eu entreguei minha vida assim, ministerialmente para Deus, falando: Senhor, me usa, eu tô só esse bagacinho aqui, só sobrou isso aqui, mas tô à sua disposição, sabe? Entrega minha alma a ti, Senhor, me leva, mas eu não quero. Porque o corpo mais. já foi, né? Porque o corpo já tava doente, aí moído, mas... a Carol tava nessa temporada, cara, sensacional, a galera demais, assim, lembro de todo mundo com carinho que trabalhou no QG. Outras pessoas agora estão na vila, né? Um monte de marmanjo. Eu fui QG do Japa, da Viva. Ó, o MV falando que é muito frágil esse soldado. Cara, tinha um negócio da minha roupa do exército, cara, que ficou lá com você lembra disso? Roupa do exército, a gente achava que você era milico. Eu tinha servido um ano antes, cara. Eu servi em 99 o ano inteiro. Aí eu tinha ainda a roupa, a farda. E aí eu levei lá, foi onde vocês usavam pro Capitão Nero lá. Eu cabia naquela roupa. Na minha roupa, cara. Cara, aquela minha roupa, sei lá quanto que... Era só a capa. Era só a capa, mano. Não tinha o conteúdo. Era um negócio dessa figura, assim, ó. Era mesmo, cara. Qual foi o livro que você leu e mudou o rumo aí da sua cabeça? É um livro que fez muita diferença na minha vida. É um livro que chama Louco Amor, do Francis Chan. Ah, tá. Quem foi que recomendou? Alguém das 40 pessoas que eu já conversei recomendou? Esse livro é muito bom. Uma das coisas que eu mais gostei do livro é que tem um capítulo que ele fala assim: você já leu os Evangelhos? É um livro cristão, né? Você já leu os Evangelhos? Não, então para de ler esse livro e vai ler os 4 evangelhos, depois você volta. E ele tá falando do amor de Deus, de como o amor de Deus é assim, é incansável e é profundo. E assim, ele me desafiou a não ter uma vida morna. Eu falei, não existe cristão morno. Aí assim, eu sei que pode até ser meio polêmico isso, mas pra mim fez sentido. Eu falei assim, realmente, a vida que Deus quer que eu viva com ele não pode ser morna, é tudo ou nada. E ele incentiva a gente a sair dos nossos condomínios de crente, assim, da nossa bolha crente, e ver o mundo lá fora, que as pessoas estão sofrendo lá fora. Às vezes a gente vive igrejas são voltadas para nós mesmos. E parar de ler esse livro, ler os evangelhos, ver como Jesus tratava as pessoas com um amor assim irresistível, trazia todo mundo para ele. E depois voltar e aprofundar nisso, de não ser morno. E esse livro me deu muita coragem para algo que eu fiz logo em seguida, depois de ler, que foi sair do meu trabalho e mudar totalmente a minha vida. Sair do setor privado e fazer um ano de missões e depois ir para o terceiro setor e entrar de vez nisso que eu vivo hoje. Então, esse livro foi um dos livros que, assim, me impactou fortemente. Eu falei assim, realmente, eu não posso... ou é tudo ou é nada. Eu não sei se é isso que Deus quer para todo mundo, mas eu sei que é isso que Deus quer para mim. Agora, qual foi o momento que você pode dizer que você sentiu a presença de Deus ou Jesus do seu lado de forma plena na sua história? Foi esse mesmo momento, assim, eu me formei em administração e eu comecei a trabalhar, entrei como trainee numa empresa e eu tinha um emprego muito bom, trabalhava com tecnologia, com consultoria e suporte. E eu tinha uma vida muito confortável, assim. Só que eu tava muito insatisfeita, que eu falava, não é pra isso que eu quero viver. E eu vivi em 2014, 2015, assim, uma fase muito de busca a Deus, e esse livro fez parte disso. Eu senti Deus falando comigo, Ju, você fala que você confia em mim, mas você fala isso da boca pra fora. No fundo, você sempre tem um plano B, caso eu falhe. E isso foi muito forte comigo, Deus falando isso comigo. E eu percebi que era verdade, e eu falei, tá bom, Deus, então eu vou confiar em você, haja o que houver, manda aí o que o Senhor tem pra mim. E aí, logo depois, apareceu uma oportunidade de eu fazer um trabalho missionário, participar de um projeto missionário de 9 meses fora.
E aí eu não tive dúvidas que eu tinha que ir, porque eu tinha tido essa conversa logo antes com Deus. E eu tinha que ir, em 3 semanas eu tinha que estar no Canadá fazendo treinamento. Eu não tinha dinheiro, eu não estava guardando dinheiro para isso. Estava comprando um apartamento, então todo o dinheiro que eu recebia eu colocava no apartamento. Eu tinha que largar tudo, meu emprego, todas o que eu tinha para fazer na igreja, tudo. Mas eu tinha certeza, por causa disso, que Deus tinha falado comigo. E eu tive paz de fazer isso. E de parar de pagar o apartamento, eu tava comprando com meu irmão, deixei ele na mão, falei, ó, a partir do mês que vem eu não pago mais. Isso, assim, amassou meu coração, me fez sofrer muito, mas Deus tava me esticando, Deus tava falando, confia em mim. E a única coisa que eu tinha que valia alguma coisa era meu carro. E nesse período eu experimentei tanto a fidelidade de Deus, tanto, que eu falei, Deus, olha, eu moro no Capão Redondo, eu moro nas quebradas, assim, viver sem carro é muito complexo. Assim, toda a população de lá vive, né? Dá pra viver, com certeza. Mas pra vida que eu levava, era muito complexo. Eu falei, Deus, eu só tenho esse carro. Eu dou ele pro senhor. É seu. Se precisar vender, eu vou vender. Mas, por favor, faz eu vender, não. Bom, eu tinha que pagar $12 mil pra passar 9 meses fora. 12 mil! Na 12 época mil não dólares. custava, o dólar não tava, Não, tava, R$400, né? Era 60 mil reais. Era 60 mil reais. Nossa, ainda é caro. Ainda era. E eu não tinha, eu tinha meu carro que valia, sei lá, 20. E eu sei que eu fui e voltei, meu carro tá estacionado ali na frente. E assim, o dinheiro apareceu, muitas coisas aconteceram nesse meio do caminho, pessoas me ajudaram. Eu achei que eu ia ser mandada embora. Eu falei, eu vou pedir para ser mandada embora, porque eu já estava 7 anos na empresa, eu ganhava bem, meu fundo de garantia vai dar esse dinheiro aí. E aí Deus falou de novo, eu não falei para você pedir para ser mandada embora, eu falei para você confiar em mim. E eu não fui mandada embora, eu pedi para ser mandada embora e a minha chefe até tentou, mas não conseguiu me mandar embora. E aí as pessoas tiveram que se mobilizar e eu tive que confiar em Deus de verdade para esse dinheiro aparecer. Os meus colegas de trabalho doaram dinheiro para mim, para eu poder ir. Os meus amigos da célula que eu ia, que foi também uma ajuda muito grande nessa fase de busca a Deus, eles fizeram uma vaquinha, eles levantaram dinheiro, fizeram bazar, o dinheiro apareceu. Então Deus foi muito fiel, assim, pelo que eu vivi, principalmente nessa fase, eu não tenho direito de duvidar que Deus provê. Eu tenho trazido isso à memória agora, porque as pessoas vêm me pedir, ontem uma pessoa me pediu 400 cestas. Eu falei, gente, como que eu vou conseguir 400 cestas? Eu não consigo. E aí Deus me lembra, fala, eu cuido dessas pessoas. Sou eu que cuido, não é você. Então, assim, eu oro e aparece. Um versículo que tem vindo no meu coração muitas e muitas e muitas vezes esses dias elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, não é de mim, não é do que eu posso fazer. Então, quando eu quero fazer com a força do meu braço, eu já aprendi isso. Mesmo assim, eu caio nesse erro diariamente. É muito difícil, eu me desespero, estresse, ansiedade, choro e ranger de dentes. Quando eu descanso, falo, Deus, o problema é seu. Aí ele resolve. Quando o problema é dele, ele resolve. Então, essa foi a fase que eu mais senti, assim, de perto. E eu acho que quem é missionário tem esse privilégio. Quem tá na linha de frente vê milagre. Assim, não é uma coisa pro dia a dia. Acontece no dia a dia também. Mas quem tá lá na linha de frente, dependendo só de Deus e nada mais, vê isso. Então, essa foi a fase em que eu mais vi o Senhor agindo de diversas formas, senti a presença de Deus de diversas formas, falou comigo, me curou, me restaurou e proveu pra mim, que eu acho, assim, eu gosto de falar dessa parte porque dinheiro mexe com as pessoas, né? É algo mais palpável. Eu tinha uma dívida, não tenho mais, foi paga. Então isso é mais fácil de provar que apareceu, de onde apareceu. Então acho que essa foi a fase mais marcante da minha vida mesmo. Cara, e adolescência? Qual que é o lugar que mais te marcou? Um lugar assim que você fala assim, pô, na minha adolescência esse lugar foi... Eu poderia citar a igreja da minha adolescência, que é a minha igreja antes de eu vir para a comunidade da Vila, antes de eu vir para São Paulo. Eu acho que era um lugar onde eu... Era tipo o seu JV, saca? Assim, foi um lugar onde eu fiz todas as minhas amizades, onde eu vivi inúmeras experiências, onde eu, sei lá, sabe, onde eu tive o meu primeiro namoro, onde eu toquei pela primeira vez e cantei, enfim, foi um lugar muito especial que eu vivi as principais experiências, assim, sabe, da adolescência. Então, Igreja Presbiteriana Betânia, lá em Niterói,
sem dúvida é um lugar que me marca muito e que sempre que eu volta esse monte de coisa na minha cabeça. Deve ser mais ou menos você indo no JV e lembrando do tanto de coisa que você já vivenciou ali. Então, eu diria que essa igreja, a Igreja Presbiteriana Betânia. Você falou sobre primeiras vezes de tocar. Você lembra mais ou menos as primeiras vezes que você tocou em público? Lembro. Eu cantei pela primeira vez no culto de domingo de manhã. Acho que faltou quem ia cantar. E aí, nem era o meu pai que estava dirigindo nesse dia. Meu pai dirigia muito louvor, né? Ele era o responsável pela música também, lá na Igreja Betânia. Mas tinha um jovem, que era tipo, né, da mocidade, eu estava no começo dos adolescentes, e ele falou: Paulo, você topa hoje cantar comigo? Foi meio em cima da hora, assim, eu fui todo tímido, fiquei sentado assim, de lado, com o microfone, e ali eu cantei pela primeira vez e me senti, assim, foi uma sensação super estranha, né? Que eu tenho até hoje, né, de timidez, mas ao mesmo tempo de me sentir bem ali, achando que eu estava sendo útil e tal. Então essa foi a primeira vez, a primeira experiência. E tocando violão, cantando e tocando violão? Cantando e tocando foi numa viagem com o meu pai, lá para o Nordeste. Meu pai foi pregar e tocar, e eu, minha irmã e minha mãe fomos junto com ele. Uma dessas viagens que, né, o pessoal bancou para a família aí também. E aí eu lembro que meu pai, nessa viagem, ele falou: filho, toca uma hoje. Era uma programação que tinha muito adolescente, muito jovem. E aí eu toquei Eu Te Busco, Te Procuro, ó Deus, a primeira música que eu toquei em público, e foi super legal. Meu pai achou lindo, não sei o quê, elogiaram, e eu me senti super bem, assim, super, sabe, empoderado. Essa foi a primeira vez que eu conduzi uma música mesmo, assim, eu devia ter uns 16, 17 anos. E eu lembro que voltando dessa viagem, aí na igreja, eu passei a participar mais ativamente. Quem foi a pessoa, e a gente foi num congresso, né, depois que você pegou, que o tema era Heroes Maker, né, os fazedores de heróis, ou os fazedores de pastores que são heróis na fé. Isso é muito legal, né? Eu também achei fantástico, né? Eles começaram a cavucar quem era a pessoa mais influente que levou para o evangelho, as pessoas que a gente admira. Eu queria perguntar isso para você. Quem você acha que foi o seu maior influenciador para o evangelho, para a vida cristã, na tua vida? Não distante, não pessoas que você leu ou pessoas que você ouviu, mas pessoas do seu dia a dia. Cara, sem dúvida, o primeiro... Tem várias pessoas, né? Sempre que a gente pensa nisso na vida da gente, com cuidado, a gente vai vir um monte de gente, né? Mas, sem dúvida nenhuma, meu primeiro hero maker é o meu pai, sem dúvida. Meu pai, ele é aquele cara que né, o filho de pastor, né, sempre tem alguma coisa com o pai. Eu tenho muitos amigos, filhos de pastor, que tem um ranço assim com o pai, que tem uma certa dificuldade, né? Porque o pai muitas vezes é sugado pela igreja, e é muito comum, não assim, né, duas faces, mas o pai ser em casa uma coisa e diante das pessoas ele tem uma postura diferente, que é uma postura pública e tal. Isso às vezes gera uma crise, gera uma dificuldade. O meu pai eu sempre admirei muito, até hoje admiro, porque ele foi alguém que diante de toda a dificuldade que ele viveu na igreja, ele repassou para mim leveza, no sentido de amar a igreja e de ser alguém que passou para mim esse amor e essa coisa de ter pela igreja um apreço muito grande e de querer fazer parte, de querer servir a igreja, mesmo que inicialmente não como pastor, mas de entender, assim, sabe, que é um lugar especial onde vale a pena servir, onde vale a pena, né, olhar para as pessoas com amor e com cuidado. Meu pai me passou isso, mesmo sendo pastor, o que muitas vezes, o que a gente vai ver que às vezes é uma coisa rara, né? Mais comum talvez é o filho de pastor criar meio que uma dificuldade, ter alguma barreira. Então meu pai criou isso em mim, que mais tarde eu descobri ser uma das minhas vocações, né? Servir na igreja, cuidar da igreja e fazer parte. Então ele foi o cara que, acho que responsável, assim. Isso também tem a ver com a minha fé, né? O fato de eu amar
a Jesus e tal, isso vem dele e da minha mãe. Foram pessoas que sempre me apoiaram, de me dar força e tal. Eu, tímido, sabe, uma autoestima baixa, meu pai era alguém que falava: filho, você tem coisa para oferecer, você não precisa ser tão tímido assim, você pode, não tenha medo de se expor, não tenha medo de servir, de se colocar à disposição e tal. Então isso vem dele, com certeza. Você já falou isso pra ele? Já falei várias vezes. Eu falo muito isso pra ele. A gente tem muita liberdade entre a gente de falar e tal. Inclusive falando, né, sobre as experiências, né, da adolescência. Meu pai era alguém com quem eu abria tudo, assim, eu não tinha vergonha de nada, assim. Qualquer coisa. Eu sei, mas não vou falar aqui. Cura pela palavra, a gente já falou sobre isso, né? Agora sua então, mãe, assim, com certeza. Sua mãe, o que foi a maior herança que ela deixou pra você? Ela tá viva, só pra deixar claro, mas eu tô falando heranças invisíveis. Eu acho que o meu jeito de ser é mais a minha mãe, assim. Inclusive, fisicamente, dizem que eu me pareço muito com ela, mas a minha mãe... Não, sua mãe é bonita, parou. A minha mãe, cara, ela é uma pessoa muito preocupada, e aí você, né, você que é meu chefe, né, a gente tá junto lá na vila, você vai entender. Essa minha característica, né, de me preocupar muito com o que pensam do que eu digo, do que eu faço, do que eu falo, eu tenho muito isso, assim, né, eu não sou o tipo de cara, problema, né, se não entenderem, problema, não, eu sou super assim, cara, você, né, no quadro lá dos pastores, né, da vila, eu sou sempre, cara, será que isso vai pegar bem? Será que vão entender o que a gente está querendo comunicar? Isso vem da minha mãe. Minha mãe tem essa coisa de, será que vão entender? Será que isso pega bem? Será que não vão ficar chateados? Minha mãe é assim. E eu tenho isso muito forte a ponto de eu ter que... Isso é bom ou ruim? A ponto de eu ter que cuidar. Eu tô pedindo então, uma herança boa. Não, olha só, é bom por um lado, por você ter essa sensibilidade, né? Vocês dizem que eu sou o pastor mais sensível. Pelo lado da sensibilidade com o próximo, de sempre tentar se colocar no lugar do outro, é bom, né? Até certa medida é bom. Quando isso se torna algo chato, inclusive para quem convive ao redor e fala: Paulo, pelo amor de Deus, relaxa, né? Quando você me diz. Aí é quando, né, chega num nível que não é tão legal, que você fica preocupado demais. É o que a gente fala no Sermão do Monte, eu estou estudando, né? Que é os bem-aventurados misericordiosos de coração. E como está numa lista só de gente que sofre, gente que não sei o quê, os que choram, os que são pobres, a ideia é que o misericordioso sofre. E aí, por isso que Deus precisa dar a bem-aventurança para ele, mostrar se é o cara que fica sofrendo pelos outros, pela dor do outro, pelo que ele está pensando, pelo que ele está sofrendo, é isso. Então, quem é misericordioso sofre, não consegue ganhar de 7-1, celebrar, ele fica pensando no outro que perdeu de 7, né? Os misericordiosos, eles ficam hipertensos, o cabelo cai, porque eles têm essa preocupação, a testa fica assim, ó, franzida, porque eles têm essa preocupação o tempo inteiro. Então, eu, ao longo dos anos, assim, e você é uma pessoa que me ajuda muito nesse sentido, eu me policio para ter isso até um certo ponto, mas conseguir me desapegar também e falar: não tem problema, vai ter gente que vai ficar chateado, mas é importante a gente manter isso, a gente ter essa postura, a gente colocar essa coisa. Então eu busco esse equilíbrio, assim, sabe, de não ser tão preocupado. Às vezes eu consigo, às vezes não. E estar chateado, ficar chateado faz parte da maturidade. Então você não pode privar os outros de se decepcionar, de ficar chateado, porque Verdade. isso faz parte do crescimento. Mas é difícil, entendeu? Assim, a gente... Às vezes, quando eu tô sendo xingado na internet, eu fico pensando: será que vale a pena? E o nosso outro pastor que vai falar sexta, ele fala: não, ele saiu da internet. Ele falou: não entra nunca, não vale. Então a gente tem que pensar o que vale, o que não vale, é sempre uma ponderação. Eu queria fazer uma pergunta que é difícil de responder, mas vamos aí, eu sei que... E aí eu quero te pedir, porque como você é um pregador, você realmente virou um contador de história
do melhor sentido possível. Você qualquer coisa que eu pergunto, você tem uma história porque você usa muito isso. Eu admiro isso em você. Mas eu quero que você não use o lado pregador, mas tente se despedir disso. Quando foi que você sentiu a presença de Deus na sua história? Você fala assim, foi uma das vezes mais marcantes, né? Se não dá para falar mais marcante, fala assim, aqui eu senti que Jesus, a presença de Jesus plena. Então, foi uma profecia, cara, uma profecia que eu recebi. E eu tinha assumido, eu fui pastor da Comunidade Boas Novas por 14 anos. Eu entrei para a equipe da Comunidade Boas Novas num convite de um pastor que um ano depois descobriu que a esposa estava com câncer novamente, tinha que tratar, e ela pegou e foi para o Canadá, e enfim, não sabia se ia voltar, e ele tinha me falado, né, sobre isso, que ele não sabia se voltaria ou não. Só que eu tinha ido, parte de ser pastor de jovens dessa igreja era trabalhar com ele, né? Parte do convite eu aceitei porque eu ia estar junto com esse cara que é o Rai, né, que eu admiro, até hoje admiro bastante. Mas aí o que aconteceu é que ele tinha me falado que talvez ele não voltasse, então e eu tinha que guardar esse segredo. Que talvez, que ali era ele já procurando uma outra coisa para fazer por lá, e eu tinha que lidar com essa informação, e isso para mim era difícil. E eu estava então cuidando da igreja por aqueles 5, 6 meses que ele ia estar fora, e eu estava em casa. Naquele tempo eu tinha só 2 filhos, né? Agora tenho 3, né? O André não tinha nascido ainda. A gente tinha um escritório aqui em casa. E eu estava orando nessa impotência diante do desafio de ser pastor da igreja, cuidar da igreja, eu não sabia como ia ser as coisas, e eu orando falei, Senhor, eu sou um servo miserável, eu preciso da tua bênção. Eu repeti na oração algumas vezes que eu sou servo miserável. É até estranho falar isso, porque eu nunca mais falei isso. Aí, quando fiz a oração, e quando cheguei no culto de jovens, eu ia pregar no culto de jovens no culto do domingo. Preguei no culto de jovens. Aí um dos meninos lá veio e falou, minha mãe tá com uma amiga dela, que é profeta lá do Rio Grande do Sul, tá aí, quer falar com você, vai falar com você amanhã. Aí eu pensei na hora, falei, só que me faltava, né? Tem uma pessoa que vai dar uma profetada aqui, eu vou ter que ainda repreender a mulher. Porque eu pensei do pior, né? A mulher vai ficar de pé aqui, vai falar um montão de coisa, e aí o que eu faço? Aí, no outro dia, a mulher tava lá, de fato, junto com a amiga dela. E o pessoal terminou o culto, eu fui pra fora, eu não cumprimento todo mundo até hoje. Eu cumprimento quem chega, não dá tempo, não tem como esse alvo de cumprimentar todo mundo na saída. Mas naquele dia eu fui lá fora. E fiquei lá no portão e cumprimentei até os vizinhos que passavam na rua. Assim. Quando não tinha mais jeito, eu voltei lá dentro. Tava só as 2 mulheres e a minha família na igreja. E aí ela falou que tinha sido muito abençoada e queria conversar, que tinha um lugar reservado. Eu tinha acabado o seminário, e o seminário meu era bem conservador, apesar de eu ser muito à frente do que a proposta daquele seminário onde eu tinha terminado a primeira fase da minha formação. Aí fui para um reservado lá, e ela começa a falar, pega na minha mão, começa a falar em línguas. Aí eu me bloqueio, nossa, o muro tinha muralha da China nessa hora. Né? Essas manifestações, eu sempre questionei essas manifestações fortuitas, né? Eu sempre questionei. Aí quando ela começou a falar dela, pegou na minha mão assim, falou assim, Deus falou para mim em abril, a gente estava em agosto, para eu falar com o pastor novo das Boas Novas, não tinha outro, era eu mesmo. E ele me disse, e aí eu comecei a juntar dinheiro para vir para São Paulo para falar com você. Daí a gente mudou, né, velho? A mulher juntou dinheiro para comprar uma passagem de Porto Alegre para São Paulo para vir falar comigo. Aí ela pegou e falou assim, Deus mandou eu dizer para você que você não é um servo miserável. Nunca mais repita isso, você é um servo meu e eu te chamei. Cara, nessa hora eu tive uma explosão de energia quando ela falou isso. E eu falei assim, e o que mais ele falou? Eu falei, não, só falou isso. Pô, dava pra mandar, dava pra ligar, né, velho? Nessa hora ela poderia ter inventado qualquer coisa, que eu tava aberto, velho. Que a muralha destruiu, ela podia inventar qualquer história, podia falar qualquer coisa, eu ia aceitar. Porque na hora que ela falou isso, a Adriana, minha esposa, não tinha ouvido essa oração. E de fato, eu nunca mais repeti isso. Sou muito consciente, por essa experiência, sou muito consciente da minha vocação e do meu chamado. Eu tenho uma vocação pastoral, e eu atuei em diferentes frentes, mas sempre ciente da minha vocação pastoral e completamente desarmado em relação aos dons manifestacionais. Me livraram
dessa pegadinha que os pastores que estudam ou as pessoas que têm a formação mais conservadora têm, né? De ficam inventando um montão de bobagem de histórias para não ter contato com os dons manifestacionais, né? E os dons manifestacionais Deus dá quando Ele quer. Numa igreja tem muito, em outra igreja não tem. Isso é coisa dele. É Deus que faz isso. Agora, que não seja por causa da gente, né? Que a gente fica resistindo que esses dons se manifestem nas nossas igrejas, nas nossas famílias, nos nossos grupos pequenos. Que música marcou a sua história, assim? Eu tava falando com o Paulo que a música uma das músicas que marcaram a minha história é uma música que eu tenho vergonha hoje. Mas tem uma música que marca, né? A minha foi na época do seminário Rompendo em Fé. Nem gosto da teologia. Olha só, me ajudou. Você tem alguma música? Pode ser cristã, pode não ser cristã. Como eu cresci crente, né, velho? Então não tem como não ser cristã. Minha mãe tá fazendo um negócio que ela tá cantando um hino por dia pro grupo aqui da família. Ela canta um hino daquele, um hinão. Daqueles, ela tá sozinha lá e canta um hinão. E tanta lembrança que vem quando ela canta esses hinos. Mas eu acho que a música que assim, é poderosa é Deus Somente Deus, para mim, até hoje, né? Eu acho que ela tem uma coisa do poder, da soberania de Deus, que é uma referência para mim sobre a criação do mundo, né? E a relação que tem com a gente, né? Então, Deus Somente Deus, a gente aprende depois que a gente aprende um pouco sobre a questão da música, Deus Somente Deus é um hino. Né? Hino engrandece algo, né? Engrandece a bandeira, o país, Deus, o time. Então, esse Deus Somente Deus, na verdade, é um hino. Ele só não está no hinário, mas ele é um hino que engrandece Deus e, para mim, tem muito, muito sentido. Qual fase da sua vida você se tornou mais sério com Deus? Assim, você começou a ver que era importante o seu relacionamento com Jesus? Eu acho que foi nessa fase da adolescência para a juventude. Eu participei de alguns projetos missionários também que a igreja fazia, né, Semeando Vidas, que reunia um grupo de voluntários da igreja para ir para alguma cidade do interior, para levar serviço de saúde, dentista, recreação. Eu participava dessa parte de teatro, ficar com as crianças e organizar fila também, eu sou bom nisso. E ali, cara, Deus começou a mexer um pouco comigo. O ponto decisivo, assim mesmo, foi leitura da Bíblia, cara. Eu lembro que eu comecei a ler a Bíblia e Mateus e o Sermão do Monte, aquelas coisas todas do reino de Deus. Aquilo começou a falar, meu Deus, cara, isso aqui é muito diferente do que eu tô vivendo. Isso aqui é muito diferente até do que eu ouço de pregação na igreja, assim, sabe? E aí começou a dar uma sede maior de querer entender, de querer conhecer. Como adolescente também já era uma revoltinha, né? Ai, meu, por que os caras não pregam isso na igreja? Aí, eu leio. Você chegou nessa fase aí, Cheguei, eu gostava de você por causa disso, cara. Falei, o Pérez parece uma boa pessoa, mas é um revoltado da vida. Que filme impactou a sua vida? E fala por quê, qual é a cena? Eu quero que você traga a memória. Eu gosto muito de um filme que chama Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Já assistiu? Começou. Você, Henrique, quando não consegue dizer um filme do mainstream. Caraca, fala desse filme, fala. Ai, meu pai. Cara, esse é um filme que o cara, ele tá cansado da namorada dele e ele tem acesso a um serviço que apaga a memória do cara. Só que aí, durante esse processo de deletar a memória dele, dá um bug lá no sistema e ele começa a relembrar as coisas enquanto ele está fazendo o tratamento. E ele vai voltando e a gente vai conhecendo a história do casal meio que de trás para frente, assim, das crises que eles têm no presente até o comecinho de tudo. E aí, quando chega no final, que na verdade é o começo da história deles, ele não quer mais, ele quer reverter aquele processo, ele não quer apagar aquelas memórias. E aí aparece ele acordando, assim, chorando. Cara, Jim Carrey fazendo um papel dramático lindo, cara, nesse filme. É o Jim Carrey? Jim Carrey. E assim, esse filme é muito legal, eu acho muito bacana essa ideia de que
a gente precisa viver o presente, mas a gente não pode perder a perspectiva histórica, sabe? Olhar pro passado e entender como as coisas começaram, como elas surgiram. Eu acho isso muito importante. Aí esse filme meio que eu trago para o meu aprendizado assim, de vida, tanto no relacionamento com a Aninha, né, da gente valorizar em momentos de crise, lembrar também de tudo que a gente já viveu junto. A gente está junto há 15 anos já, então é um filmão. Qual foi o livro que impactou sua vida? 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques. E ele fala sobre o quê? Cara, é a história de uma família ao longo de algumas gerações, mas é mais a forma como o cara conta a história do que a história em si. Tem o que eles chamam de realismo fantástico, né? Então tem umas cenas absurdas, assim, é muito poético, muito bonito. Vou contar uma cena rapidinha desse livro. Pode. A cidade é pequenininha, chama Macondo a cidade, e as coisas começam a chegar, né? E aí chega o cinema na cidade. E aí todo mundo se reúne para assistir o filme de estreia e tal, e aí os caras veem o filme, e aí o protagonista morre no final. E todo mundo sai do cinema em prantos, cara, chorando de luto pela morte do cara. Na semana seguinte, estreia o novo filme. E o cara tá lá! E o cara tá lá, e o povo fica revoltado. Porque eles falam, nós choramos por causa da morte desse infeliz, e ele tá vivo, vocês enganaram a gente. Eles quebram o cinema, destroem o cinema. Cara, fantástico! Tamanha a raiva que eles ficam. A gente não entende o porquê do choro, né, cara? Não, isso é uma lição incrível, velho. Eu gostei muito.